Parlamento. Vamos agora à análise dos acontecimentos das últimas 24 horas com o Ricardo Jorge Pinto, que está no Porto. Ricardo, ouvindo os discursos de Cavaco Silva e de António Costa, o que é que prevês para os próximos meses? Um clima de tensão, que era de resto já esperado, quer pelas notas do Presidente da República, quer pelas reações do Partido Socialista à postura do Presidente da República, mas também um período em que, sobretudo, a atividade política e governativa se vai centrar à volta do Parlamento. É à esquerda, com bloquistas e comunistas, que António Costa se terá que preocupar, não claramente com o Presidente da República, que já deixou muito claro que, se pudesse, teria optado pela solução da dissolução do Parlamento, mas que, não podendo, resta-lhe apenas ficar atento àquilo que é a atividade do Governo, dentro das balizas que ele próprio colocou e que penso será fácil cumprir ao Governo do Partido Socialista. Eventualmente realizar algum veto de teor político se ele se vier a justificar, mas que certamente depois pode ser facilmente ultrapassado de novo pelo Parlamento, levar algumas matérias ao Tribunal Constitucional. Cavaco Silva fez isso várias vezes com os anteriores governos, portanto aí nada de novo, nada que deva preocupar particularmente António Costa. Onde as questões realmente poderão ser mais difíceis é no entendimento à esquerda, porque aí sim nós não temos ainda completamente claro qual é que será o posicionamento do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda, tendo em conta que os tais documentos que estão na base do suporte parlamentar, em relação a muitas matérias, são ainda omissos. Por outro lado, estaremos também atentos àquilo que será a postura da oposição de PSD e CDS, na medida em que tem havido algumas alterações de registro por parte dos dirigentes dos partidos que até há pouco apoiavam o governo e que agora estão na oposição. E no que diz respeito ao PSD, simbólica esta presença de Pedro Passos Coelho hoje, imediatamente a seguir a assumir o seu papel de deputado da oposição, isto é, a assumir que vai à guerra, que se responsabiliza também por defender as suas ideias agora na oposição, mas o que é que isso significa? Bem, para já que PSD e CDS estão a assumir aquela que é a sua estratégia de oposição e estão a assumi-la com todas as suas armas, isto é, levando para o Parlamento as figuras com maior destaque e notoriedade, nomeadamente aquelas que estavam nos dois governos que agora deixaram de o ser, no governo anterior e no governo que teve uma duração curta, e que pretendem ainda, para já, pelo menos, funcionar enquanto coligação. E tem-se visto um entendimento ainda muito próximo entre as posições de PSD e de CDS. Já me ouviste aqui dizer muitas vezes, eu penso que a estratégia de Pedro Passos Coelho, quando compreendeu que António Costa se estava a organizar à esquerda, foi apostar num cenário de eleições antecipadas, percebendo Pedro Passos Coelho e Paulo Portas que cada dia que passa, cada mês que passa, poderá ajudar a solidificar esta opção de esquerda e que se tornará mais difícil derrubar este governo à medida que ele, se as coisas correrem bem para António Costa, se for manifestando como uma solução alternativa viável aos olhos do eleitorado. E, portanto, do ponto de vista estratégico para Pedro Passos Coelho, estas próximas semanas, estes próximos meses serão cruciais para tentar testar aquilo que é a solidez governativa. Passada esta fase inicial e se António Costa superar este teste, se depois, aos olhos do futuro Presidente da República, que nós não saberemos quem será, este governo mantiver as condições de governabilidade, então aí teremos muitas variáveis em aberto. Preciso não esquecer que já no início do próximo ano teremos congressos do PSD e do CDS, as lideranças destes dois partidos poderão estar aí em causa e não saberemos se nessa tal eventualidade de não haver um cenário de eleições antecipadas a curto prazo, se manterá também este clima de união entre os dois partidos que foram coligados às eleições do dia 4 de outubro. Também tem muito a ver com a forma como tanto o PSD como o CDS vão agir nestes próximos meses. E eles estão numa situação pouco confortável,
neste sentido, por um lado, o programa do Partido Socialista em muitas áreas, nomeadamente ao nível orçamental e fiscal, é muito parecido com o programa do PSD, porque não passa de imposições, não passam de imposições da Europa, e será muito complicado ao PSD e ao CDS votarem contra medidas que eles próprios implementariam. É verdade, esse é o problema que Pedro Passos Coelho e Paulo Portas terão que resolver. Se a sua estratégia for de uma, digamos assim, de uma coerência com aquilo que foi o seu programa eleitoral e se houver realmente lisura na manutenção desses pressupostos, então, em algumas situações, PSD e CDS não poderão deixar de votar favoravelmente algumas propostas do Partido Socialista. O problema é que, nessas situações, eventualmente, estará também aquilo que é a capacidade governativa de António Costa, na medida em que, eventualmente, serão nessas situações que bloquistas e comunistas não quererão dar o seu voto favorável. E aqui é preciso recordar que não basta depois a abstenção de bloquistas e comunistas em relação a essa matéria, se PSD e CDS votarem contra. E poderemos chegar aí, então, a uma situação em que se pode dar o caso de haver uma incapacidade de António Costa em executar as medidas que considera serem viáveis. Numa primeira fase, PSD e CDS disseram muito claramente que não estão dispostos a dar a mão a António Costa, portanto, deixando a entender que recusariam essas propostas, mesmo que elas fossem incompatíveis com o seu programa eleitoral, baseados no pressuposto de que este governo não tem legitimidade política e, portanto, não pode querer governar à esquerda e à direita consoante as suas necessidades e conveniências. Mais recentemente, as declarações de alguns dos dirigentes, particularmente do PSD, vão num sentido mais moderado, isto é, de considerar que tem que haver alguma responsabilidade política e de que não competirá ao seu partido destruir aquilo que são as condições de governação de António Costa, se disso depender aquilo que é a coerência programática dos partidos à direita. Essa é a variável que iremos observar ao longo dos próximos tempos. Eu diria também que pode estar aí a chave para entendermos, à luz daquilo que será depois o relacionamento de António Costa com o futuro Presidente da República, de onde é que PSD e CDS se vão colocar, se vão continuar a apostar no tal cenário de eleições antecipadas, provocando uma crise política através da sua rejeição, ou se julgarão de forma mais tática, permitindo que o desmoronar eventual do governo de António Costa, se ele vier a acontecer, e portanto não sabemos ainda aqui o que é que irá acontecer, mas se houver problemas, que esses problemas surjam à esquerda e não à direita. Até porque depois, no tal cenário de eleições antecipadas, se acontecer, seria também difícil a Pedro Passos Coelho e a Paulo Portas apresentarem-se aos olhos do eleitorado com a responsabilidade de terem derrubado o executivo de António Costa, não por discordâncias com aquilo que ele estava a tentar implementar, mas apenas por razões táticas, partidárias, de não permitir que ele governasse, mesmo que fosse com medidas que estavam coerentes com os programas desses dois partidos. Ricardo Jorge Pinto, obrigada. Boa tarde. Obrigado.